Graça e paz, amados de Deus, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil e gostaria de tratar com vocês a respeito de um assunto muito importante e que nos chama a atenção. Um grupo peculiar que surgiu da Reforma Protestante, grupo esse que não é muito comentado. Mas antes de nós prosseguirmos com o vídeo, se você puder nos ajude se inscrevendo, curtindo, apertando no sininho, isso vai fazer com que esses vídeos edifiquem também outras pessoas. Então, 31 de outubro de 1517, o reformador e monge agostiniano Martinho Lutero pregava sobre o castelo de Wittenberg as 95 teses que buscavam trazer de volta aos ensinamentos das Escrituras a Igreja de Roma, que havia se distanciado, havia trazido outros ensinamentos que eram totalmente contrários às Escrituras, como, por exemplo, as indulgências, o papado, e muitos outros ensinamentos que não são ensinados na palavra de Deus, mas que foram adotados pela Igreja de Roma. Mas logo após a reforma com Martinho Lutero, um grupo de homens, na verdade, que se reuniu na casa de um homem conhecido como Conrad Grebel, eles se reuniram e decidiram não apenas lutar contra a Igreja Católica, contra aqueles ensinamentos contrários à palavra de Deus, mas decidiram fazer uma reforma dentro da reforma. Decidiram também abolir muitos ensinamentos que eram corretos e que tinham base na palavra de Deus. Então esses homens eram conhecidos como anabatistas. Esse grupo, reunido na casa de Conrad Grebel, decidiram orar e buscar na tentativa de voltar aos ensinamentos da igreja primitiva. Então eles acreditavam que a igreja primitiva não acreditava no batismo infantil, não acreditava no batismo por aspersão, que era, na verdade, o batismo adotado por todas as igrejas no período reformado. Então não foi só Lutero que acreditava no batismo infantil, nem no batismo por aspersão, mas também os reformados, os calvinistas, também John Knox com os presbiterianos e muitos outros grupos que vieram após eles. Então esse grupo se destacou por isso. Mas não era apenas esses ensinamentos trazidos por esse grupo. Esse grupo também acreditava, uma parte deles acreditavam em novas revelações, acreditavam numa espécie de um encontro místico com Deus, que não pelo conhecimento das Escrituras. Embora muitos deles pregassem que o que deveria ser ensinado apenas com base na Escritura. Todas as doutrinas que foram trazidas pela Igreja Católica e também pelas igrejas reformadas, ainda que tivessem um princípio bíblico, mas se não fossem claramente vistos nas Escrituras, eles não poderiam ser aceitos. Por isso, muitos deles não criam, por exemplo, na doutrina da Trindade, porque eles não viam claramente nas Escrituras. E muitos deles se distanciaram da palavra de Deus por causa disso. Esse grupo conhecido como anabatista, eram divididos em 3 classes, entre eles os espiritualistas, os apocalípticos e os racionalistas. Os espiritualistas eram justamente esse grupo místico que procuravam revelações novas da parte de Deus. Muitos deles tinham visões de coisas esdrúxulas, visões de coisas que não pareciam em nada com aquilo que era descrito nas Escrituras. Os grupos apocalípticos, que acreditavam na iminência da vida de Cristo, mas de uma forma a colocar medo nas pessoas e não trazer esperança a cada uma delas. E os grupos dos racionalistas. Em geral, esses 3 grupos concordavam em uma coisa: que a igreja não poderia se misturar com o Estado, e até aí nós e as igrejas em geral hoje concordamos em muitas dessas coisas, mas que a igreja não poderia ter nenhuma influência que fosse cristã no sentido das doutrinas que são tradicionais, as doutrinas que nós conhecemos. Então, era apenas para se crer naquilo que era claramente visto nas Escrituras, e qualquer doutrina que tivesse um pouco que seja de aparência com o catolicismo deveria ser abolida. Então, por isso, esse sentimento de revolta contra a Igreja Católica, que é abraçado por muitos grupos hoje, inclusive grupos neopentecostais. Mas esses anabatistas tiveram grande influência no decorrer da história. E hoje há alguns dissidentes desses grupos, como por exemplo os menonitas, que foram desenvolvidos melhor por um homem chamado Menno Simons. Então hoje tem esse grupo dos menonitas e nos Estados Unidos tem outros grupos que foram dissidentes desses anabatistas. Tem os Quakers,
que também é um grupo dissidente dos anabatistas, geralmente são pessoas que vivem em fazendas isoladas, procuram totalmente uma distância da tecnologia e um contato social com outros grupos que não os deles. Então são grupos sectários, são grupos que se distanciam dos ensinamentos da palavra de Deus, mas não podemos generalizar. Haviam algumas dessas pessoas e haviam alguns grupos dentre os anabatistas que criam numa doutrina muito similar, muito parecida com aquilo que nos diz as Escrituras. Então, esse grupo de anabatistas, eles surgiram, alguns deles traziam a ideia do pacifismo, que era aquela ideia de que nós não podemos entrar em guerras, não podemos nos envolver com batalhas que fossem geradas por incentivos políticos, então eu não poderia lutar pela nação. Se o meu país estivesse em guerra, eu não poderia defender meu país. E muitos outros, infelizmente, foram justamente o oposto disso. Eles se rebelaram contra qualquer tipo de autoridade e buscaram impor um reinado que fosse deles, né? Não necessariamente de Cristo, sobre as nações. Muito embora eles crescem que o único que deveria ser o rei seria Deus. Mas na prática eles batalhavam para derrubar qualquer tipo de governo. Então esse grupo foi odiado pelo Estado da sua época, pelos reis da sua época, e foi odiado também pelos católicos. E por causa desse mau comportamento, desse mau exemplo dele, muitos protestantes também se revoltaram contra esse grupo, que foi praticamente dizimado, né? Escaparam algumas pessoas que justamente levaram à frente esses ensinamentos logo após. Mas, em geral, esse grupo foi exterminado, justamente por causa da sua má influência, do seu mau comportamento. Então, esses homens conhecidos como anabatistas tentaram trazer pela força aquilo que só o Senhor Jesus Cristo estabeleceria, que é um governo de Deus sobre a face da terra, que é um governo de Deus sobre o mundo. E, infelizmente, eles trouxeram maus exemplos. Mas há alguns ensinamentos que, por causa da prática deles, nós podemos levar para a nossa vida hoje. Entre eles, que nós não necessitamos fazer guerras políticas, que nós não necessitamos fazer guerra contra os governos desse mundo. O Senhor nos manda orar pelas autoridades. O Senhor nos manda interceder por aqueles que nos perseguem, não lutar contra ele fisicamente, com armas, com espadas. E o Senhor nos chama também a ter um dever civil com a nossa sociedade, em que nós devemos dar satisfação à nossa pátria como cidadãos aqui da terra. Nós não temos a obrigatoriedade de nos opor a tudo que for político. Nós devemos exercer o nosso dever como cidadãos, nós devemos exercer a nossa cidadania. E também não sermos, basicamente, pessoas que são ativistas religiosos, onde nós cremos que apenas o nosso grupo e não outros grupos podem ser alcançados por Deus. Então, para eles, só o grupo deles era o grupo que servia a Deus fielmente. Isso geralmente é dissidente de um movimento sectário. Geralmente as falsas igrejas, as seitas, têm esse pensamento em que só o deles são santos e não pode haver nenhum outro grupo que também busque ao Senhor, que também sejam alcançados pela graça de Deus. E esses são os ensinamentos que nós podemos reter desse grupo. Aqueles que buscam revoltas armadas, revoltas aqui, eles colhem o resultado da sua busca aqui também. Mas aqueles que buscam por Deus, aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que se aproximam das doutrinas trazidas pela Escritura Sagrada, muito embora possa ter início na Igreja Católica, mas aquelas doutrinas que são bíblicas, que são verdadeiras, essas sim nos aproximam de Deus. E não é apenas a leitura da Escritura nos aproxima de Cristo Jesus, mas nós devemos nos aperfeiçoar também no conhecimento da teologia, no conhecimento da palavra de Deus e daquilo que é resultado dela. Muitos homens de Deus surgiram na história, muitos homens de Deus piedosos, homens que buscavam ao Senhor, desenvolveram coisas maravilhosas, trouxeram ensinamentos maravilhosos para nós. Nós não podemos desprezar esses ensinamentos. Então, nós cremos na soberania de Deus, nós cremos na inerrância da Escritura, que só as Escrituras são nossa regra de fé e prática. Mas há também credos, há também confissões que são resultados da interpretação verdadeira da Escritura, que nós não devemos desprezar. Que o Senhor os abençoe e que esse grupo seja um exemplo para você de que não são as revoltas humanas, não são as revoltas contra o Estado, nem contra a religião em geral,
que nos levam até Deus, mas é a revolta contra o pecado, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, que nos aproxima de Deus. Que Deus te abençoe e eu espero que essa palavra, essa reflexão tenha tocado ao seu coração. O Grupo Anabatista foi apenas um dos muitos grupos que surgiram na história da igreja. Grupos esses que, muitos deles, se distanciaram dos caminhos do Senhor, mas a igreja verdadeira, o remanescente fiel, permanecerá firme até o fim, porque foi o Senhor quem assim prometeu. Que Deus te abençoe.